Tá legal. Bom, boa noite, William. Boa noite a todo mundo que já está acompanhando a gente aí na live. Nós chamamos aí pelo convite de parte 2, né, William? É. Essa live, porque muitas coisas ficaram ainda em aberto, né? Algumas coisas ficaram em aberto ainda depois da nossa última conversa, e é assim que tem que ser. E a gente espera que fiquem bastante coisas abertas, porque significa que a gente debateu questões que fazem as pessoas pensarem, né? Muita gente nos escreveu para a gente poder discutir, debater algumas coisas que foram faladas. E como a gente julgou que algumas coisas a gente ainda podia debater para entrar ainda num nível de detalhe do jogo, nós resolvemos fazer essa outra live. Só para quem não acompanhou a primeira, ela está disponível no YouTube. Depois eu vou colocar essa live também no YouTube, para quem quiser acompanhar as duas. E aí vocês vão ter acesso a esse material no meu canal. É só escrever lá Leandro Zago no YouTube, vocês vão achar o meu canal, e lá tem uma pasta sobre o jogo de posição, e vão estar as duas lives lá. William, acho que nós podemos já Bom, ir direto ao ponto, sim. porque acho que dispensa apresentações. Quem tiver interesse aí vai buscar. A gente tem já informação no outro vídeo que a gente fez junto. Uhum. Eu queria que a gente começasse a falar, William, né, algumas coisas que ficaram ainda em aberto. Primeiro, sobre a questão, né, que a gente pontuou sobre posição e situação. A gente Sim. tem falado muito no futebol sobre orientação corporal, sobre posição corporal vantajosa, sobre jogar entre linhas, mas eu queria que você conceituasse, né, dentro de tudo aí do seu conhecimento, a diferença entre posição e situação, né, o que é estar posicionado, o que é estar situado, e como que isso vai contribuir para o entendimento, né, do jogo, do processo, e de como a gente vai poder avaliar. Queria que você falasse um pouco desses dois conceitos aí, como que eles estão ligados ao jogo. Assim, quando a gente falou sobre quais os temas, né, Leandro? Até tirar alguns mitos em cima de algumas coisas em relação ao que é o jogo de posição ou o que é o próprio jogo, né? Que a gente fala muito que ele só traduz o que é o jogo. E a gente tem lido e visto algumas coisas e tal, que é normal, até em relação a definições do que é o jogo de posição, que é o amplitude máxima e profundidade máxima, respeitar a posição, enfim, tem diversas coisas, mas, mas a gente pegar na essência, né, do que o Cruyff falou bastante, do que o Guardiola ainda fala, a gente percebe que o próprio Lilo fala que essa relação de posição e de situação elas têm uma interação muito forte dentro do jogo, né, Leandro? O que se a gente buscar no dicionário, o que é posição, tem uma relação com a forma que o corpo toma no espaço, né? Então, a posição, a gente tem que pensar numa lógica diferente daquela do que é posição, né? Lateral direito, volante, zagueiro, e pensar muito mais no que é como a forma que o corpo toma no espaço, a relação direta com o oponente direto, né? A posição, se a gente pegar na essência, deveria ser isso, né? A forma que o corpo toma no espaço, uma relação com o oponente direto. E através disso também, o que é situado, né? A gente fala do tema e tu pode estar bem posicionado e mal situado. Tu pode estar bem situado e mal posicionado. Situado seria o local do campo, onde eu estou e por que eu estou ali, né? Eu posso estar aberto, eu posso estar fechado. Então, situado seria a situação, situado o lugar onde eu estou, né? Muito mais do que a própria posição. E aí a gente vai falar aí da relação que existe entre os dois, né, Leandro? Exato, William. Eu acho que assim, eu pelo menos, né, no início, para poder, eu gosto de criar referências, né, para poder Uhum. guardar o conceito e poder saber do que eu estou falando. Então, por exemplo, em relação à posição e situação, para eu conseguir guardar a situação, porque para mim parecia no início que posição era o local e situação era a forma como eu estava, né? E Exato. aí, para poder entender depois esse conceito, ficou fácil quando eu associei situação a sítio, né? Quando a gente fala o Exato. português de Portugal, pensando aí numa questão semântica de origem das palavras, situação vem de Exato. sítio, né? Ou seja, do local Exato. do campo onde eu estou, né? E a Exato. posição a gente pode associar ao posicionamento corporal, que a gente tanto fala. A gente fala em orientação, né? Mas a gente Uhum. também fala em posição corporal. Então, quando a gente fala em posição corporal, tem relação com posição, né? Com a forma como eu estou no espaço.
e a situação onde eu estou no espaço, né? Então, esses dois conceitos, né, eles estão totalmente ligados, porque, como você falou, eu posso estar bem posicionado, mal situado, bem situado, mal posicionado, bem posicionado e bem situado, mal posicionado e mal situado. Então, eu tenho aí Exato. quatro possibilidades, né, que não são possibilidades fixas, como tudo é circunstancial no jogo, né? Uhum. Então, elas variam jogada a jogada e elas vão ter relação, na verdade, com a eficácia da jogada, né? Com aquilo que Exato. vai fazer com que a jogada dê sequência. Mas eu queria que você ainda falasse aí alguma coisa em cima disso, que eu É. vi que você queria fazer algum comentário. Até trazendo para o que seria prático, né? O que seria prático. A gente se preocupou muito durante o tempo em olhar a posição, vamos pensar a posição como o ajuste do corpo, a relação com o oponente direto, né? A posição de vantagem seria uma posição que o corpo está para frente. A gente, num primeiro momento, pensou muito em posição só do receptor do passe, né, Leandro? A gente negligenciou muito, e muitas vezes ainda fazemos isso, a posição do primeiro homem, a posição corporal do cara que vai fazer o passe, né? O quanto de informação que ele dá para o oponente direto dele, o quanto de informação que ele não dá para o oponente direto dele. E qual é o local que ele está, e isso influencia diretamente, né? Porque se ele está na beirada, do lado do campo, a posição do corpo dele para passar uma bola é muito diferente do que pode ser no meio do campo, né? No corredor central. E a gente trazendo para a prática para isso um pouco, o local que o jogador está, ele precisa dar um menor número de informações para o adversário, né, Leandro? Se a gente pensar que, através dos espaços, que existem 4 espaços, existem ações dentro do jogo, o passador e o receptor tem que fazer o marcador marcar sempre mais que uma ação. E isso só é Perfeito. possível se a posição e o sítio, o situado aonde o cara está, tiver uma interação e uma coordenação entre eles, né? Não me adianta nada você tá bem situado, você tá dividindo a atenção da linha defensiva e tá mal posicionado, né? Teu corpo tá de costa. Ou o contrário, né? Tu tá numa posição boa e tá mal situado porque tu dá informações para a linha defensiva. E a partir desse momento, quando a gente consegue divergir a atenção do adversário entre posição e situação, talvez a circunstância que maior possa aumentar a probabilidade de êxito, né, Leandro? Exato, eu acho que você tocou nos pontos aí importantes, William. Então, por exemplo, a gente não fala a gente sempre fala sobre a posição corporal, né, do receptor. Eu acredito Exato. que a gente acaba esquecendo de duas figuras que são fundamentais, que são o passador, que tem que esconder a informação do adversário. Então, várias vezes você vê movimentos de virar o pé, né, no último time ali de passar. Então, o jogador Exato. abre o corpo para simular um passe num corredor paralelo à lateral e daqui a pouco ele vira e vai por dentro. Ou ele ameaça por dentro e vira e vai por fora. Então, assim, ele precisa criar movimentos corporais de finta, né, e de esconder a decisão até o último momento, justamente porque você falou, ele vai diminuir o tempo do marcador para poder tomar a decisão. Os jogadores dele, da equipe dele, vão estar entendendo já o que vai acontecer, já vão estar abertos às possibilidades. E tem uma outra situação sobre posição, que para mim tem relação, William, também, que a gente esquece de falar, que é a posição, né? Então, em relação à orientação corporal e também situação dos jogadores que estão distantes do passador e receptor, mas que têm interferência direta em criar o espaço com que eles vão jogar. Eles vão ajudar muito na criação da dúvida, do dilema dos espaços que os defensores vão fazer. Então, só como exemplo do que eu estou falando, se eu tiver um zagueiro fazendo um passe para um médio entre linha, eu preciso saber que isso tem total relação com o extremo ou com os extremos que estão em amplitude fixando a linha. Né? Eles estão em Exato. amplitude fixando a linha. E é importante não só o local onde eles estão, mas a posição corporal. Porque quando eles estiverem em posição corporal boa, eles vão obrigar a linha a defender 2 espaços, como você falou, as costas e a frente. E aí, nessa Exato. dúvida, eu crio espaço para o médio jogar entre linha. Então, eu pensar na questão de posição e situação, não só passador-receptor, né? A gente estava falando só de receptor, você já foi para o passador. E eu estou criando Exato. uma terceira situação, que é falar dos jogadores que têm relação com a criação do espaço para passador-receptor, e aí é uma cadeia de eventos, porque passador-receptor, a partir desse momento eu tenho um novo passador com a bola,
que vai precisar de novos receptores e novos jogadores em novas posições para gerar espaço para eles. Então, essa relação corporal de quem está distante, teoricamente, da jogada, ela também é fundamental e eu preciso entender a conexão dela com as ideias do meu jogo e os jogadores entenderem o papel deles como é fundamental para essa criação de espaço. E assim, ó, a gente como treinador, né, Leandro, a gente tem que dar todas as ferramentas para que os jogadores consigam interpretar em qual momento, dentro do tempo, é melhor estar posicionado com o corpo de lado, com o corpo de frente, com o corpo de costa, em qual momento, dentro do tempo, a relação do cara que está de frente, de costa, tem relação com onde ele está situado, né? E quando a gente pensa em dar essas ferramentas para o jogador, a gente aumenta a capacidade dele de modificar o contexto do jogo em benefício próprio e em benefício coletivo, né? Perfeito. E se a gente trazer para uma questão a nível de estrutura de jogo, a gente derruba um pouco aquela ideia que se criou do Guardiola juntar os jogadores de um lado para jogar para o outro. Porque se criou muita situação do Guardiola situar vários jogadores em um determinado espaço do campo para jogar do outro. Por exemplo, juntava ali do lado direito para jogar com o Douglas Costa do lado esquerdo. Né? E isso vai muito além de tu só querer juntar de um lado para ir para o outro. Tu situar mais jogadores perto da zona da bola, por exemplo. Às vezes adversários que marcam e que tem uma dificuldade maior em determinados espaços pequenos e outros em maiores. E como ele entendia isso, transmitia para os jogadores, é que fazia diferença. Porque, assim, né, Leandro, a gente já falou muito sobre isso. O trazer mais jogadores para perto da bola pode gerar muita coisa. A gente teve um jogo na Copa São Paulo esse ano, e foi uma assim, ó, eu e o Paulinho teve diversas conversas antes daquele jogo, foi contra o Galvez. O Galvez marcava individual, Leandro. E individual acompanhava muito mesmo a marcação. E a gente percebeu que quanto mais a gente levava os jogadores para perto do gol, mais distância a gente ficava de fazer o gol, porque a gente perdia muita profundidade. Então a gente percebeu que quanto mais jogador a gente trazia para o pé, mais vantagem a gente tinha nas costas. Então o sítio, o lugar que os nossos jogadores deviam ocupar, é um lugar muito mais perto da bola. A gente conversou uma vez, acho que você vai se lembrar, quando tu estava na Ponte, tu pegou um time que jogava assim também, a gente falando sobre estratégias do jogo, a gente entrou numa conversa sobre isso, do quanto isso poderia ser vantajoso para a tua equipe na época, não sei se tu se lembra. Claro, eu lembro desse tipo de conversa, William, e foi assim, um momento assim, né? O William fez parte aí de várias conversas muito importantes que eu tive aí para abrir, para pensar em várias coisas, né, diferentes, novas ideias. E esse dilema, né, William, a gente vai acabar aí já entrando num segundo tema, que é a questão dos pequenos e grandes espaços, né, quando a gente for falar disso, né. Eu só vou fechar o que você falou da questão de atrair jogadores para um lado e jogar do outro. Tudo no jogo que você tenta uma resposta pronta, o jogo vai ter uma resposta para ele, seu adversário ou algum problema. Então, se isso também não for construído de uma maneira imprevisível, nos times, na forma como eu dou significado, na forma como meus jogadores interpretam a situação, também não vai adiantar eu colocar jogadores de um lado. Porque se isso for um padrão, deixa de ser imprevisível. Se deixa de ser imprevisível, facilita para a marcação a questão de ter os jogadores. E aí, dentro do que você me perguntou, eu queria já falar do segundo tema, né, que a gente vai entrar um pouco nisso, eu vou falar e já vou amarrar com isso, porque é fundamental. A gente conversou sobre isso porque o que acontecia? Eu enfrentava adversários. Quando eu enfrentava adversários que, teoricamente, viam na Ponte Preta uma equipe a ser batida, né, uma equipe maior do que elas, eles geralmente vinham muito preocupados em se defender com muitos jogadores. E várias equipes com referências individuais. E a gente mandava jogo num campo que era irregular. Então isso acabava, né, tendo alguns problemas. Então a gente conversou um pouco sobre isso. Esse foi o cenário aí da nossa conversa. E justamente o que o William falou é o que acontecia. Você vai pensar numa solução em afastar os jogadores adversários, em espalhar eles lateralmente, em dar profundidade para a sua equipe, para poder criar espaço para você construir. E o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que você, como equipe, acaba ficando distante. Você, como equipe, acaba ficando longe das referências que você precisa ter, né, das coisas que você quer construir, como apoios, como ocupação de espaço, como transição e invasão de área. Então você até ganha algum espaço, mas na transição defensiva você está muito fraco. Você até chega próximo da área, mas com poucos jogadores, porque eles estão distantes da área na hora de definir. Então, William, a partir disso, a gente teve essa conversa sobre as marcações individuais,
né? E a gente começou a falar bastante desse tema, sobre os pequenos espaços e grandes espaços no jogo. Uhum. E a influência e a diferença. Então, eu queria que você falasse, a partir dessa ideia, principalmente partindo aí dessa questão da marcação individual, a gente Uhum. amarrar com essa ideia dos pequenos e grandes espaços, porque ela tem uma relação muito importante por causa da referência que ela tem. Então, eu queria que você Sim. falasse um pouco aí da questão dos pequenos e grandes espaços, da influência e da diferença. É. Vamos pensar assim, ó, eu penso muito em o que é espaço perto e o que é espaços longe, né? Então, Uhum, se a gente tem muitos jogadores concentrados num espaço muito perto da bola, a gente tem pouco espaço, mas tem muitos espaços. Porque quando se concentra em uma densidade maior perto da bola, se diminui o campo naquela zona, mas se aumenta em outras, né? E o inverso é a mesma coisa. Quando se aumenta muito em espaço, quando eu falar em espaços, é tudo que é longe, se eu tenho um jogo de muitos espaços, me sobra muito espaço também, que é mais perto, né? Então sim. vamos imaginar o seguinte: se a gente tem uma equipe que situa jogadores com distâncias curtas no corredor central, a 3, 4 metros um do outro, é uma equipe que joga em pouco espaço e tem muitos espaços no campo. E isso quando a gente enfrenta, por exemplo, uma marcação individual, que acontece muito em alguns momentos, como foi com a gente na Copa São Paulo. Quando a gente concentra muito jogador numa zona perto da bola, os jogadores são atraídos pelos receptores do passe. Isso gera outras vantagens distantes, né? E o inverso é a mesma coisa. Se eu deixar meus jogadores distantes, vai me sobrar espaços pequenos, espaços mais curtos, né? Então existe uma relação muito forte. E isso aí junta com o que é situado, né? Eu quero situar meus jogadores mais próximo da bola. Por que eu quero? Né? Se eu tenho mais jogadores de habilidade, se eu tiver mais jogadores de habilidade, a propensão e a intenção de tu usar os seus jogadores num contexto que dê mais vantagem aumenta muito a probabilidade de êxito. E aí eu penso muito nessa lógica, né, Leandro? Espaço, tudo que é espaço é perto da bola, é curto, tudo que é esse espaço, que estaria no plural, é longe, né? A gente vê bastante jogo ainda que existe muitos espaços, né, Leandro? Um jogo de grandes espaços, e às vezes isso é muito relativo o que cada um vê, né? O que o olho de cada um vê, talvez. Eu vejo pequenos espaços, 3, 4 metros, um passador de um receptor, né? Aí outros que podem ver pequenos espaços a 10 metros, por exemplo. E eu acredito que aí o que vai dar vantagem? Enquanto o jogador consegue interpretar se ele está em pequenos espaços ou em grandes espaços. É um erro muito comum a gente ver jogadores usando a força em pequenos espaços e a habilidade em grandes, a gente falou aquele dia. E isso mexe com a estratégia, né, Leandro? Isso mexe muito com a estratégia do jogo, enfim, na influência com o adversário e com a própria equipe, né? Então, você começou aí a caracterizar, né, o que você considera, né, e o futebol tem um conceito que é o centro de jogo, né? Então a gente poderia Uhum, também pensar numa perspectiva de caracterizar talvez os pequenos espaços como se fosse o centro de jogo, mas não é tão simples assim, porque tem muito a ver com a configuração dessa zona próxima da bola, geralmente, aonde a bola uhum, está. Não é simplesmente as zonas, então tem alguns autores que falam em distância da bola para caracterizar o centro de jogo, né? Alguns usam uhum, até o raio de distância da meia-lua, né, da barreira, que é 9,15 metros. Eu não entendo qual é a relação que eles querem criar entre uma questão que é regra e uma questão que é da exato. essência do jogo. Então a gente precisa ser muito mais reflexivo para poder entender o que é esse pequeno espaço, né, esse centro que a gente pode chamar ali talvez do que em geral se conhece por centro de jogo. Você falou de uma coisa importante, né, sobre jogar em pequeno espaço e ter jogadores situados longe, né, Uhum, para poder abrir e espaçar um adversário. E aí, dentro uhum, dessa ideia, por exemplo, no enfrentamento de marcação individual, olha só, né, William, uhum, eu tenho que falar muito e eu tenho que entender muito que eu tenho tempo. O tempo é uma variável importante. Então, se eu estou sendo marcado individualmente em pequenos espaços, marcado individualmente, eu tenho jogadores distantes da bola, que estão também sendo marcados individualmente, a relação com o tempo e o espaço é diferente. Porque uhum, próximo da bola, o marcador ele tem uma capacidade de encostar o pé na bola muito grande. Porque o sim, trajeto da bola é curto e a pressão é curta. Nos grandes uhum, espaços, se eu tiver bons movimentos,
cinéticos, né, que a gente falou já sobre vantagem cinética, eu posso me apropriar de muita vantagem com passes mais longos para longe dessa zona. A partir do momento que eu tenha jogadores que interpretem o time de fazer o movimento e explorar, né? Então, essa é uma questão importante, né, para eu entender. Eu tenho que sempre considerar espaço, tempo, para poder relativizar com distância. Eu não posso simplesmente criar regras prontas e tentar sempre buscar soluções. Isso é uma coisa que a gente, no nosso discurso, né, William, a gente sempre evita aqui construir, né, de ter poucas regras e pensar sempre na circunstancialidade e interpretar cada movimento. Você falou aí também outra coisa, jogadores que tentam utilizar soluções de força em espaços de habilidade, né? Me corrija se eu estiver usando termos, né, que você não usou. E vice-versa, usar habilidade em espaços de força. Então, numa zona em que é mais vantajosa, manipulação de bola com drible curto, talvez, e passe e aproximações, ele busca tocar a bola para o espaço e correr, aonde está cheio de cobertura. Em espaços grandes, onde ele tem esse espaço, ele passa a bola. Ou ele é lento para conduzir, para gerar novos desequilíbrios. Então, essa interpretação dos pequenos e grandes espaços, ela é fundamental para poder otimizar a vantagem, né, cara? Isso vamos pensar na estrutura do jogo, né? Eu tive algumas conversas contigo, já tive com o Jardel e com o Ilha do Novo Horizontino também sobre isso. Vamos pensar na estrutura. A gente tem 2 extremos abertos em cima da linha e a gente tem 2 laterais abertos em cima da linha também. E vamos pensar que os nossos meias estão, em vez de eles estar perto, eles estão longe, eles estejam a 20 metros um do outro, eles estejam mais próximos do extremo do que deles mesmos. Né? Sim, então a gente profundidade. Eles estão tentando ganhar profundidade nas costas de uma linha de meio campo do adversário, por exemplo. Exato. Vamos pensar nesse cenário. Se eu abro meus extremos e meus laterais, eu estou jogando em grandes espaços. E se eu faço isso com meus meias, eu estou jogando ainda mais em grandes espaços. O que vai interagir, o que vai modificar o contexto do jogo em vantagem coletiva para a equipe que está fazendo isso, não é a distância do meia ser maior. Porque a partir do momento que tu abre dois laterais, 2 extremos, tu começa a gerar uma dúvida na linha e na organização defensiva da equipe em 2 espaços, pequeno ou grande. Eu assisti o jogo novamente, passou essa semana, do Barcelona contra o Manchester, na final da Champions, e me chama a atenção alguns movimentos desses do Barcelona, porque se eu tenho 2 extremos abertos, 2 laterais, me é muito mais vantagem para a minha equipe, eu entendo assim, né? Que os meus meias estejam mais próximos, que o meu 5 esteja próximo dos meus meias e que o 9 esteja próximo dos 2 meias também. Se eles estiverem a 5 metros um do outro, por exemplo, eu começo a gerar dúvida na linha defensiva do meu adversário. Porque se ela abre muito, me sobra muito espaço por dentro. E se ela fecha muito, me sobra mais espaço por fora. E a maior dificuldade para um adversário é fazer com que ele marque 2 espaços, 2 ações. E quando a gente pensar em estrutura coletiva, então, se a gente criar uma dúvida no adversário, não, eles vão jogar em grandes distâncias, mas o nosso meio de campo é em pequenas distâncias, a partir daí o contexto do jogo se muda muito, né, Leandro? E eu vejo muitas das vezes, né, e aí a intenção de cada um, os extremos muito abertos e às vezes os meias tem pouca relação entre meia a meia e muito mais relação com o extremo. Não que isso não traga vantagem também, isso vai trazer vantagem, mas o quanto que o time consegue gerar dúvida na equipe adversária, em ela ter que marcar 2 espaços. Se ficar claro para a equipe que ela vai marcar grandes espaços, eu vou favorecer a marcação dela. Mas se a minha equipe não der informação suficiente, não, eu vou marcar pequenos espaços ou grandes espaços, eu faço ela marcar 2 espaços. É muito difícil um jogador marcar 2 espaços, um jogador marcar 2 ações e uma equipe marcar mais do que uma ação e uma intenção, né, Leandro? E muitos jogadores marcarem 2 espaços, né, William? Às vezes eu posso até ter um jogador ou outro que vai conseguir controlar 2 espaços na zona dele. Mas muitos jogadores, ou a equipe toda, tendo esse controle, e você tocou num ponto importante que a gente discutiu aí por muito tempo, dentro da ideia de modelo de jogo, a gente falava muito de amplitude e profundidade, né? Como amplitude máxima, profundidade máxima. E a gente se preocupou com as distâncias, né? Que a gente criava entre os jogadores. E aí acabava entrando nesse detalhe de eu quero dar largura, eu coloco meus jogadores em largura, eu coloco eles em profundidade, eu abro o campo fica gigantesco. Porém, a distância entre os meus jogadores, ela faz também com que os passes fiquem muito longos,
Ou seja, se os passes já começam a ficar longos, eles ficam mais previsíveis, porque o adversário tem mais tempo para reagir em cima do receptor do passe, né? Então, Exato. eu tenho que pensar justamente nessa estratégia que você falou de gerar dúvida nas relações entre os pequenos e grandes espaços. Então, o ideal é, se eu aproximei médios, né? Aproximei médios da minha saída, talvez eu possa abrir o campo com outros jogadores para poder fazer esse movimento. Outra situação que se usa, laterais por dentro. Se eu quero os médios em profundidade, os laterais por dentro, né? Para poder ter mais proximidade. E tudo tem que ter relação com o jogo, né? Tem que pensar no momento de transição defensiva. Senão eu também fico muito instável, né? No desenho que você falou aí de início, né? Que é uma possibilidade, eu abro extremo, abro lateral, espeto os médios, eu já vou ter basicamente o meu centroavante, meus 2 médios e 4 jogadores por fora. Ou seja, eu faço transição defensiva com 3 jogadores, praticamente mais o goleiro. Uma transição defensiva rápida. Todos os outros vão demandar mais tempo para poder fechar o centro do campo. Então, também eu preciso relativizar isso, porque eu já também vou aumentar a chance de eu fazer uma transição pelos passes estarem mais longos e mais previsíveis. Então, todo esse equilíbrio ele vai sendo construído a partir desse entendimento relativo, circunstancial das distâncias. Exato. E assim, ó, dando alguns exemplos, né? Eu gostava muito desfrutava muito em ver o Barcelona do Luiz Henrique jogando, porque os jogadores eles têm uma inclinação a interpretar o jogo conforme a natureza deles. Então o Xavi interpretava o jogo com habilidade e sabia o que fazia em momento de força também, porque ele tinha um nível disso. Mas se a gente pensar na formação, nossos jogadores com mais intuitividade do que consciência, eles vão interpretar aquilo que eles aprenderam de vantagem. E o Barcelona me chamava uma atenção grande do Luiz Henrique, porque ele conseguia respeitar muito bem o que cada DNA de jogador dava e o que ele fazia com aquilo. O Luiz Henrique jogava um jogo de pouco espaço, ele concentrava o corredor central muita gente e explorava grandes espaços, né? Muitas vezes a gente viu ele atraindo o adversário para o campo dele, usava muito o Ter Stegen na saída. E depois que eles rompiam essa pressão, eles tinham o Messi, o Soares e o Neymar para correr 50 metros. E aí eram 3 caras, que o Messi é habilidade e força, o Neymar é habilidade e força, e ele tinha os caras de habilidade. Então ele jogava um jogo de pequeno espaço no primeiro momento e de grandes espaços no segundo momento. E o quanto nós, como treinador, intermediador, né, Leandro, conseguir interpretar isso e criar uma coordenação, uma intencionalidade compartilhada entre os jogadores, não através de movimentos que são marcados, isso vai muito além, eu acredito. Sim, é uma relação, uma intenção compartilhada entre os jogadores, o porquê que eles estão mais longe e o que isso está gerando, por que estão situados mais distantes, por que estão situados mais próximos, e o que isso vai gerar num segundo momento, né? Isso, só, desculpa, complementando aí, isso daí, nós podemos fazer uma comparação que é o seguinte, basicamente, né, naquele momento, o Barcelona do Guardiola, ele era do modelo para os jogadores, né? E a gente falou um pouco da natureza dos jogadores, ele encaixava com a natureza, mas ele era muito mais apegado a um modelo, né? De como jogar. E talvez o Luiz Henrique tenha pensado, como nos outros trabalhos dele, mais dos jogadores para um modelo, né? Exato, ele pensou isso mais dos jogadores para o modelo, né? Então, essa analogia a gente pode fazer. Mas eu queria, William, que você desenvolvesse, cara, um pouco sobre essa ideia de domínio de espaço e ganho de espaço, né? A gente discutiu bastante, né? A gente falou na outra live sobre os 4 espaços e as ações prévias ao passe, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre domínio e ganho de espaço, porque às vezes a gente faz algumas confusões. O que é dominar o espaço, o que é ganhar espaço, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, eu utilizo em qual espaço, né? O ganhar o espaço fica muito mais evidente, né? Eu avançar o campo que está meu adversário, eu ganhar as costas dele, por exemplo. Isso fica mais claro, eu progredir no campo, ganhar espaço. Agora, o dominar espaço se confunde muito. O que é dominar o espaço? Né? O que é ter domínio? O domínio de espaço e ganho de espaço. É que a gente falou, tem 2 espaços que são para o jogador dominar, que é as próprias costas e até a bola. O domínio de espaço nada mais é do que a capacidade do jogador ter, e quando não poder ganhar, ele tem que ficar com a bola. Ele não pode perder essa bola, né?
Um jogador independente que domina as questões de percepção, habilidade e força, ele sabe o momento que ele não pode progredir e ele consegue dominar o espaço. Então, se eu não ganho o espaço, eu domino. Se eu posso ganhar, eu ganho. E aí, a partir daí, é onde o jogo se muda, né? Porque, assim, ganhar o espaço a qualquer custo pode ser uma opção, como também não pode. Aumentar as probabilidades de êxito para ganhar um espaço pode ser uma opção também. Então, a gente partindo de um pressuposto aí que se o jogador tiver a capacidade de interpretar a circunstância e o contexto do jogo, ele não pode ganhar um espaço, ele precisa dominar. E dominar é não perder a bola. É tu ficar com ela, é tu gerar algo para depois. E isso se faz confusão, né, Leandro? Porque o dominar espaço se cria algumas outras coisas a partir daí. Mas ele é bem simples, é a capacidade do jogador de ficar com a bola, de não perdê-la. Bom, então vamos lá. Uhum. Eu posso então falar que ganhar espaço é prioridade, sempre. Sim. Ganhar espaço é prioridade. Quando não for possível, eu busco, no mínimo, dominar o espaço, para que eu não perca a bola. E sempre que for possível, eu ganho espaço. Até porque, né, é uma coisa que eu quero levantar no final, caso a gente tenha tempo, que as ideias do jogo de posição falam muito pouco sobre a finalização da jogada. Eu posso transportar várias dessas ideias para a zona de finalização, várias delas. Mas, basicamente, se a gente for investigar, o jogo de finalização ele fala muito pouco sobre aspectos ligados à finalização. Mas aqui eu tenho, na verdade, William, o que eu penso sobre dois princípios operacionais importantes, então, dentro dessa ideia, que são lá do Claude Baillet de 1992, né, que ele colocou lá no livro dele, lá atrás, sobre os jogos desportivos, jogos coletivos. Ele fez um estudo e ele falava que com a bola eu posso fazer três coisas. Eu posso manter a posse da bola, eu posso progredir em direção ao alvo, gol, né? Porque como ele fala de esporte coletivo, ele está falando em alvo, depende do esporte. Ou eu posso finalizar a bola no gol. Eu tenho essas três ações básicas para fazer. Então, praticamente, quando eu estou falando disso, de domínio e ganho de espaço, eu estou falando de duas. Ou manutenção, no caso de domínio, que é o que eu estou buscando, ou de ganho quando eu estou progredindo. Né? Eu vou priorizar sempre que possível progredir, óbvio, porque aí eu estou buscando resolver o problema do jogo, que é buscar o gol, né? Isso é o objetivo, eu entro num jogo buscando o gol. E se não for possível, eu não perco a bola ou não ofereço ela para o adversário para que eu não tenha um gasto de energia de recuperação de bola e que eu possa utilizá-la, continuá-la utilizando com inteligência, com forma de manipular o jogo, porque aí é vantajosa. Então eu mantenho a bola para que eu continue manipulando o meu adversário. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, dentro dessa ideia de domínio e ganho, da relação dos 4 espaços e das ações prévias. A gente conversou um pouco, principalmente sobre as ações prévias, né, que a gente se preocupa muito com a ação de passe, quando na verdade ela deveria ser a última preocupação. Eu tenho coisas a fazer antes de me preocupar com a ação de passe, né? Que eu tenho que fazer dentro daquelas ações que a gente discutiu também na live anterior, mas que elas são fundamentais para serem feitas antes do ato do passe, né? Exato. Se a gente partir dessa ideia que a gente está construindo junto com o pessoal que está vendo a live, de que se eu não posso ganhar, eu tenho que dominar, eu vi muito assim, eu discuti com o Jardel outro dia, ele me fez pensar sobre uma coisa interessante. O que é um passe certo, né, Leandro? Um passe certo é um passe completo? Né? Aí cada um julga. A gente se julgou muito na história, o passe certo é o passe completo. Mas eu tenho uma ideia um pouco diferente do que é um passe certo. Um passe certo de zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, 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 lateral, pode ser um passe certo, mas é um passe que só foi completo. Eu acredito que o passe certo é aquele passe que tem uma intenção em comum entre passador e receptor e que isso gere algo no adversário, né? É um passe que tem uma intenção clara. E a gente vai partir desse ponto do passe, e aí entra o erro do passe ou o erro da interpretação, que o passe deveria ser o último, né? Mas geralmente o passe é o primeiro numa ordem de ações. A gente parte do ponto que o receptor fixar o oponente é a primeira coisa, o desmarque a segunda e o passe o terceiro. Quem leva a iniciativa sobre o passador é o receptor, né, Leandro? E muitas vezes é o passador que acaba levando a iniciativa sobre o receptor. Então, se eu fixo meu oponente, eu trago a atenção dele para mim. Se o meu cara da bola fixa a atenção dele, leva a atenção para a bola. E é nesse momento que eu faço um desmarque
e eu apareço livre e recebo o passe livre. Então é importante a gente saber que numa ordem de ações, e se a gente olhar isso, se a gente pausar qualquer vídeo que tem algum passe errado, a gente vai perceber muito claro que o passe ele foi o primeiro ou o segundo numa ordem de 3 ações básicas, assim, sabe? Então, os melhores smarts são aquele que o jogador consegue, o receptor consegue fixar um oponente e aí fazer um desmarque e o passe é o último. E para isso precisa ter uma intenção compartilhada, né, Leandro? Se eu entender o que tu tá fazendo, se tu tá fixando teu zagueiro e depois tu tá desmarcando, e aí eu passo, é uma coisa muito diferente de eu passar para você nas costas do zagueiro e você, o zagueiro, correndo na mesma direção para trás, né, meu? Claro, claro, claro. E você falou aí 2 situações, William. Primeira, você iniciou o passe zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, sem intenção, né? Sem uma intencionalidade, sem algo por trás dele, porque eu posso fazer esse passe com o interesse de mover a marcação e criar espaço. Mas o passe que a situação que você citou é quando eu não tenho uma intenção prévia, né? Sobre o passe. Ele não é proibido, né, Leandro? Ele só deve ter uma questão, né? O jogo não é proibido. E na verdade eu posso até nem errar nenhum desses passes, mas pode ser que ou o lateral ou o zagueiro, na recepção da bola, depois de uma sequência desses passes, perca a bola e seja desarmado. Ou esteja numa condição de tanta pressão de tempo e espaço que ele erre a ação em seguida, o drible, a condução, o passe que ele vai tentar. Ou seja, o passe não gerou nenhum tipo de desequilíbrio vantajoso nessa condição. E aí eu entro na segunda questão que você levantou, das ações prévias ao passe. Não houve nenhuma ação prévia ao passe nessa condição de zagueiro, lateral, lateral, zagueiro. Eu simplesmente mudei a bola de lugar, sem ter uma intencionalidade coletiva também. Sem eu ter um movimento, sabendo que aquele movimento da bola vai gerar outros movimentos na minha equipe. Né? Então, quando você falou aí da ordem das coisas, é algo que a ideia não é programar o atleta para isso, e nem a equipe. A ideia é que você vá oferecendo feedbacks para que ele entenda que o jogo tem um time. O jogo tem um time que é um time ideal, e esse time precisa ser exercitado. O jogo de futebol, a partir do momento que o jogador vai entendendo que ele tem um time para correr, um time para ficar parado, um time para dominar uma bola ao invés de passá-la de primeira, um time para passá-la de primeira ao invés de dominar a bola. Quando ele começa a dominar o tempo, né, do jogo, a partir do entendimento dessa relação espaço-tempo, né, que vai se construindo, e ele começa a perceber que se ele domina esse time, ele facilita com que os colegas dele estejam desmarcados, ou que o colega dele consiga chegar na posição que ele quer para receber a bola, né, ou que a bola saia da pressão, ou que a bola progrida. Então, essa relação entre as ações prévias é justamente para o jogador começar a interpretar o time. E eu queria amarrar com um assunto que eu conversei hoje com um amigo, né? Eu não sei se ele está acompanhando a gente, o Matheus Dupin. A gente estava conversando sobre a questão analítica, né, William? A questão dos exercícios analíticos, que sempre surge, né? A discussão. E a gente estava falando sobre isso. O Matheus é um cara muito inteligente, é um cara que compartilha muito das ideias, assim, e é um cara jovem que já tem um conhecimento muito grande. A gente estava discutindo isso e a gente foi para esse caminho, né? Falando o seguinte, que a gente se preocupa muito em falar que a atividade ela é analítica ou não, porque ela é jogo e ela só é jogo quando eu tenho um adversário do outro lado. Então, para ser jogo, precisa ser 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 4 contra 4 com coringa, com apoio, ou 11 contra 11, porque se eu fizer figuras, se eu fizer alguns tipos de exercício, eles são analíticos, porque eu não tenho adversário para o meu jogador pensar. O que vai caracterizar a atividade ser analítica ou não, e eu vou chegar onde eu quero, tá? Eu estou amarrando isso para poder falar do que a gente estava falando, é justamente criar um ambiente de jogo para que o jogador entre em estado de jogo ao fazer a atividade. E isso vai partir do princípio que ele está em estado de jogo porque ele está sendo autodesafiado dentro daquela atividade. Para ele ser autodesafiado naquela atividade, não necessariamente ele precisa de um adversário. Ele pode estar na atividade desafiando a relação dele com o espaço e com o tempo. Ele pode estar naquela atividade sendo desafiado por um outro grupo fazendo a mesma atividade e que tem um desafio de eficácia em realizar aquela atividade no menor tempo possível, ou mais ações no menor tempo possível. Ou ele pode estar numa atividade em que o desafio para ele acertar é que ele interaja com o tempo, com o espaço
no momento que ele tem que interagir a partir de uma leitura não verbal, né, da metalinguagem do jogo, do passador, ou do marcador que está oferecendo aquela linha de passe. Tudo isso vai criar estado de jogo desde que ele entenda o porquê ele está fazendo aquela atividade. Desde que ele entenda a correlação dela com o que ele vai fazer depois no jogo, nos movimentos do jogo, a interpretação do tempo, do movimento para o espaço. Então, se eu conseguir construir atividades que simulem essas ações do jogo, né? E isso talvez não seja o momento inicial de um processo, William. Talvez seja um momento 3, 4, 5 de um processo, depois que o meu jogador já tenha muito conteúdo, para eu poder entrar num nível de um pouco mais de especificidade sobre a relação dele com tempo e espaço. Eu posso construir atividades em que ele entre em estado de jogo, porque ele é desafiado a fazer bem, ele é desafiado a executar bem, e não tem adversário. Simplesmente há uma interação entre o passador, receptor, mais um terceiro, quarto, quinto jogador da equipe dele, os times de desmarque, os times de fixação, a distância que eles vão criar entre eles no passe, quando ele vai passar de primeira, quando ele vai ter que dominar, qual é o pé que ele utiliza, qual é a orientação corporal para cada jogada, onde ele se situa, onde ele se posiciona, são termos que a gente usou, dentro de uma figura que não tem adversários, mas que ele está entendendo onde isso vai transferir para o jogo. Né? Eu, assim, tem um exemplo básico disso tudo e do que a gente tinha falado de dominar e ganhar espaço. Vamos pensar no seguinte: você está fixando o teu adversário, e para quem estiver ouvindo, para ficar bem claro, e tu não, é um momento que tu está fixando ele, mas tu percebe que tu não vai conseguir ganhar as costas dele. E aí tu faz um movimento para mim, vindo no pé. E muitas vezes esse passe acontece muito antes de tu fazer esse movimento pro pé, né? Eu tive muita conversa com muitos amigos que seja o passo para as costas ou pro pé, mas vamos pensar no pé. Sem o passador estar pressionado, né? Exato, sem o passador tá pressionado. Né? Exato. E aí eu digo muito assim, o desmarque teu pro meu pé, que a gente falou aqui da bola ser mais fraca, né? Mas a bola só pode sair depois que tu começar o deslocamento. A bola não pode sair antes de começar o deslocamento, seja para o pé ou seja para as costas. E o passe geralmente sai muito antes do deslocamento do receptor. A gente falou em divergir a atenção do adversário. Se a gente está numa ação, qualquer ação do campo, eu acredito muito que o campo, pequenas ações de 2-1, 2-2, e qualquer ação do campo, o marcador ou consegue marcar o passe ou consegue marcar o drible. É impossível ele conseguir marcar as duas coisas ao mesmo tempo. Exato, então, se eu tô jogando contigo e tu faz um desmarque nas costas dele, em vez dele marcar o meu drible, ele marca o meu passe, eu continuo conduzindo a bola. Mas se ele fecha a minha condução, eu tenho passo livre. Essa percepção do jogador percebeu que o passe é o último e que quem leva a ação sobre mim é você que está querendo receber, é tu que me mostra a intenção de querer receber e como receber, é o que vai dizer se a jogada teve um êxito, uma intencionalidade compartilhada entre mim e você ou não. Tu falou de treinos analíticos. A intencionalidade é tudo, né, Leandro? Não tem uma resposta pronta. A sensibilidade, a intencionalidade. A gente pode fazer um treino extremamente analítico com figuras que têm uma intenção de desmarque e com o passe sendo o último numa ação de três coisas, de fixar, desmarcar e passar, ou não. Né? E aí quem tem a sensibilidade, a individualidade de cada treinador e o quanto ele consegue transcender isso e construir isso junto com os jogadores. Né? E da mesma forma, na forma de jogo, né, Leandro? Não adianta eu montar um jogo que tenha um jogo de progressão, por exemplo, ou um rondo, e que esse passe numa ordem de ações aconteça toda hora em um primeiro momento. Se toda vez que eu for passar a bola, eu que levar a intenção sobre você, a probabilidade de êxito é bem menor. Eu faço até assim, que testem isso, que os treinadores que estão na verdade, eu ia falar sobre isso mesmo, William. Eu acho que a gente precisa construir uma nova lógica com os atletas. A ideia não é mecanizar, a ideia é construir novas lógicas com eles. Uma delas é o seguinte: os jogadores sem bola mais proativos. Eles, a partir deles eu vou ter esse domínio sobre o jogo com bola. Não a partir do jogador com bola. Vamos pensar que se eu estou em campo, eu tenho uma bola para 22, eu tenho 21 jogadores sem bola.
eu tenho 10 jogadores no meu time que estão sem bola e um que está com bola. E com certeza, proteger a bola, segurar a bola, conduzir a bola é muito mais difícil do que estar sem a bola, né? Exige muito mais cognitivamente. Então, o ideal é que os jogadores longe da bola, ou sem a bola, perto, longe, com média distância, eles criem os movimentos intencionalmente, com intencionalidade, como a gente falou, que facilitem como apoio. Não é só entrar numa linha de apoio, né, como a gente está falando. É entrar com time, com corpo, com apoio seguinte, com terceiro homem, com quarto jogador, como o Sarri usa em alguns momentos, né? Quarto homem em alguns movimentos que ele usava no Napoli, principalmente. Exato. Então, mas por quê? Porque eu tenho muitos jogadores em movimento já com uma intencionalidade. E o da bola é só mais um. Ele não é o jogador e ele não é o jogador que inicia esse movimento. Eu não sei se você tem alguma coisa ainda para falar sobre isso, mas eu queria que a gente falou, né? Eu acredito que a gente abordou bem a questão da relação entre domínio e ganho de espaço, né, William? Tem alguma coisa... Eu queria explorar uma conversa que a gente teve essa semana, também que foi legal, que eu queria que você falasse um pouco sobre a bola, a trajetória da bola ir para o espaço, e aí o jogador vai até a bola, né? E quando a bola, a trajetória dela vem em direção ao jogador. A gente tem uma conversa bem, bem profunda disso, né? A gente falou, não sei se vai dar tempo aqui da gente explorar tudo, mas eu acredito que seria mais um tema importante, porque tem relação com domínio e ganho de espaço, né? A gente sempre associa domínio e ganho de espaço com a bola talvez perto do pé, próxima do pé, quando né, a bola para o drible, mas na verdade a gente está falando de espaço, uma relação entre bola, espaço e jogadores, né? Então nós estamos falando sobre isso. Queria que você me falasse e relembrasse aquilo que você me falou, os exemplos que você me deu, por favor. A gente começou no ponto que é o seguinte, então, se faz muita confusão e confundir que dominar espaço é espaço de habilidade e que ganhar espaço é espaço de força, né? Isso. E necessariamente não é isso. É possível ganhar um espaço dominando, né? A gente via muito, tem um drible que o Iniesta fazia muito, que ele jogava a bola com a perna direita e perna esquerda, que os espanhóis chamam até de la croqueta, e tem vídeo no YouTube para quem quiser ver. Ele ganhava o espaço de forma... Ele ganhava um espaço em habilidade, né? E não necessariamente em domínio. Porque se faz essa confusão, né? De dominar espaço com habilidade e de ganhar espaço com força. E não é isso. E a gente começou a conversar sobre a direção da bola, né? O espaço até a bola é um espaço que eu tenho que dominar. E a partir do momento que eu não domino ele, eu não tenho poder sobre a bola. E a gente falou que é uma coisa diferente de dominar espaço. Por exemplo, se eu estou passando para as costas de uma defesa, para as costas da linha, e você está recebendo, é você em direção à bola. Existe uma trajetória da bola e existe uma trajetória da minha corrida. E ela vai ser ótima a partir do momento que eu tiver um entendimento de qual a melhor corrida para eu encontrar a bola no melhor ponto possível. Né? Exato. Que é uma coisa totalmente diferente se essa bola estiver sendo cruzada da linha de fundo. A bola, quando vem da linha de fundo, é a bola em direção a você, não você em direção à bola. Né? E geralmente você vai fazer um pequeno movimento só para ajuste ali para encontrar a bola, né? Você não vai fazer uma grande corrida, né? Exato. E se a gente pegar o primeiro exemplo, quando eu lanço a bola para você nas costas da linha, tu precisa dominar o espaço até a bola. Tu precisa ter esse domínio de espaço até a bola. Porque se tu não fizer isso, teu adversário vai fazer. Sim, mas é uma competição por isso. Na verdade, você está competindo por isso. Pensando nos 4 espaços, tem um espaço entre eu e a bola. No momento em que a bola foi para o espaço, vazio, existe uma competição entre eu e o meu marcador mais próximo para ver quem recupera esse espaço mais rápido, né? Essa relação entre eu e a bola, né? E tu tá dominando esse espaço com força, não com habilidade. Tu tá dando um pique, né? Então o domínio de espaço não é necessariamente habilidade, né? Porque por momento que eu passo a bola nas costas da linha, tu tem que dominar esse espaço, tu tá ganhando, tu tá jogando com a força. E isso é importante se dizer. Né? Eu até vi algumas coisas em relação a isso, né? Que se pegou e se colocou, olha, domínio de espaço é habilidade e ganho de espaço é força. Não. Interpretar como e quando em cada momento é o ganho e o ganho de espaço e domínio com habilidade ou força, né, Leandro? Mas peraí, eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Você falou do Iniesta ganhar espaço com habilidade, né? Ele ganhou espaço numa zona de habilidade, certo? Exato.
eu consigo, num espaço de força, como que eu consigo ganhá-lo com habilidade ou aí eu preciso só ter força? A questão é interpretar, né? Por exemplo, tu vai dominar um espaço, tu tá dominando um espaço até a bola, correndo até as costas da linha, mas usando a força, tu não tá usando a habilidade, né? Isso Sim, é uma coisa muito diferente. Porque se ligou dominar o espaço com pequenos espaços só, então predomina a habilidade. Não. Por momento que eu estou lançando a bola para você, você está correndo nas costas da linha, você está dominando o espaço com a força, não com a habilidade, né? sim, E a força seria tu dominar, tu ganhar um espaço com habilidade, seria isso que o Iniesta fez. Ou o Iniesta e o Xavi trocar 4, 5 ou quantos passes for, ou 2 passes ou um passe, e colocar o Messi na cara do gol. uhum, O Iniesta e o Xavi fazia muito isso, deles ganhar um espaço com a habilidade, não com a força. Isso é uma coisa que se confunde muito, né, Leandro? Porque cria-se o dominar o espaço em pequeno espaço e o ganhar espaço com grandes espaços. E sim, na hora que a gente pensa, para interpretar o nosso jogador, e em alguns momentos lá atrás eu errei isso, porque eu queria que eu desfruto mais vendo o Coutinho jogar, o Arthur jogar. Mas eu preciso respeitar quando eu tenho um Paulinho na minha equipe, que é um cara que vai ganhar mais espaço. E ele pode dominar o espaço ganhando espaço o tempo todo. E é nesse momento que o nosso ser, o que a gente mais gosta, e há outros que gostam mais do Paulinho, e há outros que gostam mais do Pogba, de quando ter o Xavi e o Iniesta na mão, saber que eles podem dar a mesma coisa que o Pogba e o Paulinho, mas de uma forma muito mais deles, passando claro, bola para alguém ganhar espaço, e não eles ganhando espaço de forma direta. claro, claro. É, Né? acho que esse é o entendimento. Por isso que o futebol é tão democrático. Ele permite caras de 1,60 e de 2 metros jogar, né? E com Exato, características e naturezas bem diferentes. Você falou exato. aí da relação entre o jogador ir essa questão da bola em profundidade, William, do jogador correr para a trajetória da bola, né? Ou dele Uhum, receber a bola no pé. O que uhum, você pensa nessa relação, pensando na variável velocidade? Então, por uhum, exemplo, quando eu faço uma bola para espaço, além de eu uhum, ter que fazer um desmarque inicial para eu ter vantagem no espaço, porque se eu correr junto com a linha, né, como a gente já falou, uhum, se eu correr no mesmo uhum. sentido, no mesmo sentido da linha, eu vou ter que disputar a bola junto com um marcador comigo. Então, eu preciso mudar. Mas o que você fala da velocidade? Então, eu preciso ter velocidades diferentes. Quando a bola vai para um espaço e eu preciso chegar nela, e quando ela vai vir para mim. Sim, sim. E assim, ó, se cria até uma certa, alguma inquietude às vezes. Pô, mas isso é muita informação. Não, a gente pensar que essas coisas estão dentro do jogo. Claro. Aí eu escolho se eu quero ensinar elas ou não, se eu vou predominar, ensinar outras coisas ou não. A questão da informação, como a gente sintetiza isso tudo para o jogador, aí é uma particularidade muito própria, né? Mas Uhum. a razão tá lá dentro, como tu sempre diz, o jogo de posição explica muita coisa, porque ele fala do jogo, né, Leandro? Claro. E quando você pega, tu falou da questão da velocidade, a primeira coisa o cara saber, o receptor saber que está fixando um oponente, saber que depois ele vai levar a iniciativa sobre o passador, e aí o passador conseguir interpretar dentro do tempo e do momento. Peraí, o Leandro está indo às costas do adversário, a linha está correndo para frente. Se a linha estiver Uhum. correndo para trás e eu estiver com bola descoberta, é melhor eu conduzir. Não, a linha está correndo para mim e o Leandro correndo livre, aí eu passo. Ah, Sim. O Leandro tá vindo no meu pé e eu, a partir do momento que ele vem buscar a bola no meu pé, eu dou essa bola mais fraca para ele. E se tu vem buscar no meu pé, eu tenho que esperar tu vir. Eu não posso jogar essa bola antes, porque se eu jogo essa bola antes, o teu domínio e o teu passe de primeira é mais complexo, né, Leandro? Claro, claro, claro. A E nossa interação e a nossa coordenação e a nossa intenção compartilhada, eu falo muito de intenção compartilhada, é o que vai dar a intencionalidade para uma ação com êxito, ou aumentar a chance de êxito, pelo menos dentro do jogo, né, Leandro? Porque a questão é aumentar a chance de êxito. Se vai ter ou não é uma outra coisa. perfeito. E aí, William, a gente tem aí praticamente mais 3 minutos no máximo. Aham, Só aham. para a gente já ir concluindo, eu queria falar, você falou de uma coisa importante. Nós, treinadores e os jogadores, nós temos que explorar muito a nossa capacidade intuitiva. Uhum, Intuitiva não é fazer qualquer coisa, chegar num campo sem pensar, mas é a nossa uhum, capacidade de refletir sobre o que a gente está vendo. Então, uhum, quando a gente está falando de tudo isso, são elementos que os uhum. jogadores eles também estão enxergando. E que, na verdade, a gente vai ampliar a percepção para que eles talvez enxerguem um ou outro detalhe que possa
potencializar aquela ação dele. Nada disso que a gente está falando, a gente usa algumas palavras, a gente usa alguns termos, a gente conecta algumas ideias que parecem ultra elaboradas, mas na verdade, com uma didática boa, com exercícios bem simples, de muito simples execução, e acho que é isso que é importante deixar claro, né? A gente trabalha, eu estou no campo, você está no campo como treinador, a gente trabalha essas ideias através de exercícios muito simples, mas de feedback, através de algumas situações, de mostrar, porque são coisas que são da natureza do jogo, né? São coisas que têm a ver com a própria natureza, porque elas são relações entre a lei da gravidade, os vetores da matemática, a velocidade, força, a mudança de sentido, estão ligados a vários elementos da natureza. E nós, né, como seres humanos, a gente é capaz de interpretar. O que vai mudar é a nossa capacidade de ser elaborado, de elaborar a ideia para poder simplificar para o jogador. Então, isso que a gente está falando aqui é estruturar para poder sintetizar para ele no dia a dia, na prática. Eu queria que você, em um minuto, aí, 1 minuto e pouco, falasse, William, para a gente também poder despedir do pessoal e fechar. Por favor. Ô, Leandro, assim, eu tive uma conversa muito boa com o Barcala semana passada e eu fiz ele pensar, ele me fez pensar sobre uma coisa que é o seguinte: cada um sente o jogo de uma forma, um mais ofensivo, um mais defensivo, um ataque rápido como o Klopp, o outro contra-ataque, enfim. Mas o que talvez todos nós precisamos ter é a capacidade de coordenar nossos jogadores de forma com que eles consigam se interagir e tenham a capacidade de decidir por eles próprios o que eles devam fazer em cada circunstância, em cada momento, seja em ataque rápido, seja em contra-ataque, seja em jogo de posição, porque é isso que vai tornar o jogador mais desequilibrante para o jogo, o que vai ter maior chance de êxito para o coletivo, para a equipe, porque é possível tu coordenar um terceiro homem para atacar rápido, é possível tu coordenar um terceiro homem para contra-atacar, é possível tu coordenar um 2 contra 1 em qualquer contexto. Mas para tu coordenar todas essas coisas, ele precisa ter a capacidade de julgar a intenção dele através do que está acontecendo naquela circunstância. Eu acho que isso é o que vai dar um marcador somático para o jogador, para o atleta, em tudo que ele estiver fazendo e como ele vai explorar cada vantagem circunstancial que aparecer para ele. Acho que é isso mesmo, William. Mais uma vez aí, acho que agradeço, espero que tenha sido muito produtivo para quem acompanhou a gente. Nós estamos aí a 20 segundos para fechar. Quero agradecer a todos que acompanharam. A live estará disponível no YouTube, né, no meu canal, só buscar lá Leandro Zago. Boa noite, obrigado a todos. Valeu, William, a gente vai se falar. Um grande abraço para vocês, espero que tenham aproveitado bem. Obrigado por prestigiar a gente. Um abraço.